Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que possamos dar início a mais essa reunião, pedindo as bênçãos do Pai por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar, e a todos que ficaram como ouvintes do lado de fora. Que assim seja. Assim seja. Pai nosso, que Estás estais nos nos céus, céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim Teu seja. é o poder, glória. Alguém quer abrir o Evangelho? Hoje nós vamos ler o capítulo 17. A lição é Seres Perfeitos. O capítulo que a gente vai ler é Cuidar do Corpo e do Espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. E nós vamos ler o parágrafo do Evangelho. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai, que estais no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vos saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não sabem também assim os gentios? Sede vós logo os perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo de 44 a 48. Vamos. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Está perguntando. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante.
quê, né, gente? Que influi sobre a alma? O nosso corpo, o nosso invólucro, né? Essa matéria aqui, ó, corporal, é um empréstimo, né? Nos é emprestado por Deus. Qual é a nossa obrigação? Cuidar, né? Manter, né? A nossa saúde, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar. Porque o que acontece muito? A gente vai deixando, né? Sente uma dor, se der certo, ou se na hora de piorar, né? A gente procura um médico, ou a gente procura fazer um exercício físico. Geralmente a gente deixa as dores tomar conta, a hora que a gente está arrastando, a gente vai procurar um auxílio, né? Vai procurar fazer uma atividade física, procurar melhorar a nossa alimentação. Então, só que a gente tem que fazer isso ao longo da nossa vida. Não deixar para fazer só quando a gente está muito necessário. Porque a gente tem que pensar assim, ó, nós utilizamos essa matéria física, né? Por isso temos que cuidar. Né? Olha, Deus nos deu perfeito, né? Pernas, braços, a visão, com tudo. E a gente não vai cuidar. A gente vai deixar acabar, ó. Se você vai estar. Quantas às vezes a pessoa sabe que está doente e não toma remédio? Sabe que está doente não vai ao médico, não procura um auxílio, né? Principalmente os homens, né? Principalmente, né? E é verdade, porque os homens têm mais resistência com o médico do que as mulheres, né? A gente fala assim, também. Quando o homem fala assim, ó, pode me levar para o socorro, você pode correr, porque ele sabe que morre. Porque eles deixam por último mesmo, quando assim, a dor está derradeira, realmente não dá conta mais. Isso aí é a gente ser um pouco omisso com nós mesmos, né? Por isso que o Evangelho pede para que a gente cuide, né, do nosso corpo, cuide de nós mesmos, da nossa saúde. Porque a gente sabe, né, que a gente não pode comer muito, não. Às vezes eu sei que se eu jantar muito de noite, eu faço mal de estômago, às vezes a gente recebe. Vai pra você ver, mesmo sabendo que você vai passar mal, tá tão bom, eu não vou aqui. Já porque sério, né? Você vê como é que a gente é. Então, tudo assim. Só um docinho quando a gente não pode comer doce. Ah, não, mas só mais um pedacinho que tá tão bom. Isso que você está falando também está lá em Gênesis, na criação, né? O homem cuidava da imagem e semelhança de Deus. Porque tudo aquilo que a gente faz com a gente mesmo, a gente não está ofendendo só o corpo nosso, está ofendendo a imagem de Isso Deus que nos está. traz também, né, Tid? Nos traz reflexos para as outras vidas. Nos traz. A gente está dilacerando esse corpo agora, depois a gente vai ter que prestar conta. Prestar contas na outra. Na outra encarnação. A gente vai ter que prestar conta do mal que a gente fez para nós mesmos. Você entendeu? Então, isso é sério, é muito sério. Às vezes a gente não dá importância para isso. Para que esta prisioneira possa viver, a necessidade de cuidar do corpo, e de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira e até mesmo conceder a ilusão da liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades, tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável, e é difícil chegar ao segredo do equilíbrio. Eu vou ler de novo porque eu não gravei, não. E apagando aqui, eu achei que eu estava gravando. Como prisioneira da carne, né? Vou voltar. A necessidade de cuidar do corpo, de segunda maneira importante, pois temos que considerá-lo como prisioneiro da carne. Né? Que a nossa alma, né? O nosso espírito fica prisioneiro enquanto prisioneiro assim, né, gente? Enquanto estamos aqui, reencarnados, neste corpo, utilizando esse invólucro carnal. Até mesmo conhecer a ilusão da liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação.
eis que ambos se encontram em perfeito estado. Ambos, o corpo e a alma, né? Porque enquanto aqui alma, enquanto lá espírito, né? Ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer-se para manter o equilíbrio entre suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável. É difícil chegar ao segredo do equilíbrio, né? Porque quando estamos bem espiritualmente, nós estamos bem, né, do nosso corpo, tá? Ah, estou sentindo uma dor, estou sentindo mal, estou sentindo mal-estar. Aí são as dores do corpo, aí vem, né, as mazelas da alma, né? A gente não está se sentindo bem emocionalmente, às vezes um pouco Mas é, desequilibrado. tá interligado. É, Se você então, não tá mas bem emocionalmente, Então, mas às vezes a gente está bem vai em sentir a um, dor no corpo. tá bem em um, não está bem no outro, né? Então, tem que haver um equilíbrio da gente cuidar do corpo e cuidar do espírito, não é cuidar de um, porque às vezes as pessoas pensam que, estou cuidando da minha alma, né? Tá bom, né? Pelo menos quando eu morrer, tá tudo ok. Pensa assim, e vai deixando, né? O corpo vai deixando as doenças tomarem conta, isso que eu estou querendo dizer, né? Que tem que haver esse equilíbrio entre os dois. Que a gente não pode cuidar do espírito e não cuidar do corpo. A gente não pode só cuidar do corpo e não cuidar do espírito. Né? Tem que ter um equilíbrio de ambas as partes para que a gente esteja bem também, né? Porque a gente sente as coisas todo dia mesmo, aí vai conhecendo idade, né? Aí que a gente sente dor toda hora mesmo, né? Aí as dores é dia sim, dia sim. É mesmo erro também que a pessoa Só que a gente deixa, né? dela falar assim, ó, ai, a minha, vamos supor, a minha hérnia de disco. Já tomou posse. Então ela já tomou posse dela, ela vai melhorar, não vai curar, não vai sarar. E a gente toma posse de tudo, né? Então ela tem que falar, tem a minha dor de cabeça, né? A minha diabetes. É bom da gente desprender. Então, né, nós temos que dizer, estou, né? Não é sou. Mas é o que ela está falando. A gente fala que é minha, mas não é. Não Né? pertence a nós. Não pertence a nós. É um momento. E eu falo assim, se a gente estiver cuidando, estiver fazendo a nossa parte, a gente consegue melhorar assim. Né? Não pensamos assim, porque eu estou vendo, eu estou acabado. A gente está pensando assim, né? A gente tem essa tendência de se entregar, e eu não entrego não, estou gastando, mas estou ali, estou cuidando. Né? Fui para a academia, estava com dor, né? Cheguei lá, falei para o professor, está doendo meu ombro, minha coluna, meu joelho, quer dizer, né? Estava arrastando, mas estou lá firme, estou devagarinho, estou melhor, né? Então, e vai melhorando, então a gente não pode, né, se entregar e deixar. Se eu for deixando, quer dizer, daqui 10 anos não vai mais nada, né? Né? Então a gente tem que se cuidar, não adianta ficar aqui cuidando da minha alma, né? Fazendo minhas orações e deixando meu corpo lá. Né? Já estou cuidando da alma, o corpo vai pro lixo mesmo, né? A gente pensa desse jeito, né? Por uma coisa que leva e traz a gente, que faz a gente se desloca, a gente faz de tudo, né? Graças a Deus temos todos os movimentos, a gente tem que agradecer, a gente enxerga, a gente ouve. Então, vamos agradecer, vamos correr atrás. Né? E eu, pelo menos nessa parte aí, eu faço diferente dos outros. Eu faço igual um ditado popular. Eu falo assim, sai desse corpo que não te pertence, vai para o outro. Aqui não. Né? Vai para lá, não é meu não. Ai. Mas o mal do ser humano é, todas as vezes que ele está em dificuldade, ele fica pensando na dificuldade, ele não pensa na solução, no alívio. Então a gente, não só em doença também, quando a gente às vezes vai participar de um concurso, a gente precisa muito passar nele e a gente está fraquinho, a gente às vezes fica pensando naquela, só que vai dar errado,
E não é o certo. O certo é a gente fazer o seguinte: quando a gente vê que está difícil, a gente começa a orar a Deus e pedir para Ele tomar conta e ajudar a gente, que aí dá tudo certo. Mas muitas às vezes as pessoas ficam pensando no que vai dar errado e dá mesmo. Já vibra tanto, É, né? e vibra tanto o mal que vai vir pela frente que atrai ele, entendeu? A palavra tem poder. É, a palavra tem poder. Aí o que acontece? A gente está doente, mesma coisa. Ah, eu não sei se eu vou estar bom amanhã, não. Se eu tiver bom, eu vou. Eu já falo o contrário, eu falo, eu vou se eu tiver bom, se tiver ruim, para mim tanto faz, Então, mas se né? a pessoa vibrar assim, amanhã ela nem vai estar bom. Não vai, não tem Eu não como. sei se eu vou estar bom amanhã, não. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar bom. A gente tem a gente tem que sempre levantar, sempre no outro dia, a gente agradecer e falar gratidão, Senhor, né? Hoje vai ser um dia bom, hoje tudo vai dar certo, né? Já agradecer pelo seu dia de trabalho, pelo seu dia que você vai viver, pelos seus livramentos que você teve, que você vai ter, né? Porque isso atrai boas vibrações, né? Fábio? Sim, a Momento da noite gratidão. também. De, é, de manhã à noite, porque a minha irmã me indicou, né? O momento da gratidão, e desde que eu comecei a fazer, gente, foi muito bom. A gente fazer o ato da gratidão à noite e de manhã. De manhã você faz, eu já falo para todo mundo, de manhã você faz agradecendo o seu trabalho, sua casa, sua família, até o dinheiro que você ganha, você tem que fazer gratidão, você tem que agradecer. E à noite por tudo que aconteceu. E isso abre uma porta, assim, gente, né? Porque a gente às vezes não agradece, né? A gente só pede. A gente só vive no sentido de pedir. Ah, Senhor, abençoa, para mim, não sei o que. Ah, Senhor, tomara que tudo dê certo. A gente só pede, né? Para Deus abrir as portas, abençoar, que passa. Mas a gente tem que aprender a agradecer. Já tira mais dentro da piscina, não é gratidão, né? Mas terminar a aula já passou. mas tem que ser, gente, é muito bom. E ajuda muito no dia a dia da gente. Isso eu acho que é uma porta assim, que se abre quando a gente faz o momento da gratidão. Muito bom ponto. Dois sistemas se defrontam neste caso: os dos ascetas, que desejam abater o corpo, e dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, há a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Quer dizer, não adianta a gente igual para cada um, não adianta cuidar de um só, tem que cuidar dos dois, né? E aqueles que vivem a vida louca e sem prestar conta, né, não cuida nem do corpo nem da alma, vai ter que prestar conta lá que fizer a passagem. E passar de nada. De qualquer jeito. Então vamos, como se diz, começar aqui, né? Cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alma. Né? Porque quando a gente passa de lá e a gente se torna espíritos, né? A nossa conta não seja tão grande, tão pesada, né, dona? Dinheiro um pouquinho mais leve, né? Porque infelizmente muitos não ligam. Ah, vamos lá, vamos beber, vamos comer, vamos chorar, vamos, né? Ah, se vai na igreja, não vou. Ah, você não reza, porque é assim, gente, devemos ir num templo de Deus, qualquer que seja ele. Vamos falar assim, na igreja, na católica, no centro espírita, onde quer que seja. Deus está em todos os lugares, tá? Só aqui, eu só ali. Até aqueles que oram, que tem Deus no coração e oram verdadeiramente dentro das suas casas,
por obrigação, não só para fazer uma média para a sociedade, né? Vai lá, reza, ora, né? Fica lá de joelho só para a população ver, ó, aquele fulano, nossa, fica lá rezando o dia inteiro. Se não for de coração, né? Não vai valer de nada. Porque a hora que passar de lá, vai falar, eu rezava o dia inteiro. Não, você não rezava o dia inteiro. Nós seremos cobrados pelos nossos próprios atos, né? Então, tudo que a gente faz tem que ser muito, muito consciente. E a igreja, como você disse aí, eu aprendi desde pequeno que a igreja está dentro de nós. Nós somos a igreja. Nós não temos que pensar em outra coisa. Porque quando Deus fala para a gente nas Escrituras, sejais santos, pois eu sou santo, ele quer dizer que o nosso corpo, ele está com o Espírito Santo de Deus. E nós temos que proteger esse Espírito Santo de Deus que está dentro da gente, para ele poder não sair para fora e deixar livre para outras coisas. Como que a gente faz isso? Procura sempre fazer a palavra de Deus. Por menos que você consiga, mas um pouquinho assim que você conseguir fazer no dia, a palavra de Deus, já é muito perante a Deus que a gente faz. Porque nós somos imperfeitos, né? Muitas pessoas falam assim, não, eu vou na igreja rezar sábado, porque eu tenho um culto, eu tenho que ir, isso, que tem. Mas ele já está falando hoje na quarta-feira, não resolveu. Ele já está programando para ir na igreja, sendo que a igreja é ele. Se ele quisesse ter ido hoje lá orado, ele tinha ido lá hoje orado. Mesmo que a igreja esteja fechada, a igreja está dentro dele, né? O ser humano é desse jeito, ele não pensa que a igreja não deixar também para buscar Deus só nas horas difíceis. Ele não pensa que a igreja está dentro dele, ele pensa que a igreja é uma porta aberta, qualquer que vai entrar. Não é isso. No meu ponto de vista da escritura. Né? E também a gente não buscar, porque quando a gente está tudo bem, né? Aí a gente não lembra não que a gente tem que fazer as orações, agradecimentos e buscar Deus. Mas bastou a gente ter um probleminha, uma doença na família, uma doença nossa mesmo, um probleminha nosso, aí a gente busca lá incessantemente. Mas é melhor a gente buscar a todo momento, né? Do que buscar só na dificuldade, só nos problemas, né? Devemos buscar sempre, né? A todo momento. Esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse ao auxílio dos pesquisadores para demonstrar as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois a vossa alma, mas cuidar também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força própria da natureza. É desconhecer as leis de Deus. Não os castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável, como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornades menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas, a que submetemos o vosso espírito. Dobrai-o, julgai-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse é o meio de tornar mais dócil a vontade de Deus, o único que conduz à perfeição. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. E a segunda? Então vamos passar para a leitura do SOS Preces. Doença. Mestre Jesus, no leito, a dor sufoca nossas esperanças. A irritação
piora a doença e a confiança de cura foge de nosso coração. E a revolta envenena a alma. O campo mental é sede de complexos do processo da vida. Sem ordem na casa de comandos mentais, os desgovernos arruinam as peças da engrenagem do corpo. A terapêutica evangélica, no entanto, impõe a reforma interior, a renovação moral para o refazimento orgânico. Ó Jesus, lembramos de vós, rogando, conservardes assim esta farmácia de compreensão e resignação no íntimo do nosso ser. Aquecei com a vossa presença sublime as nossas noites de provação. Que assim seja. Tudo a ver com o evangelho, né? Essa simplifica do nada, não foi? Porque a dona Rosa abriu um e você abriu outro. Mas sempre complementa, né? Eu falo sobre esse livro é expresso, sempre não tem muito. Sempre complementa o evangelho. Jamais você vai para os pais?